No mundo atual, esta afirmação desperta desconfiança e também algumas suspeitas, mas há uma lei universal que se aplica a quase todo aspecto da vida. A lei do tempo de semear e de colher. Ou colocando de modo mais simples, você colhe aquilo que semeia. Não há como você usufruir de uma colheita exceto que você tenha plantado primeiro. Você não pode ganhar um retorno a menos que tenha investido primeiro. Você não pode receber benefícios de um produto ou serviço se primeiro você não realizou a venda. Você não pode obter saúde física sem ter feito uma dieta balanceada e exercícios regulares. E com todos esses exemplos, o retorno recebido é proporcional à qualidade ou o valor dado antecipadamente. A mesma lei se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Não podemos colher uma caminhada abençoada e plena em Deus, a menos que semeemos sementes que produzam esta colheita. A boa nova é que Deus tem produzido uma boa semente, prontamente disponível a nós. Ela é a sua palavra, a Bíblia. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Isaías 55:11. Lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. 2 Coríntios 9:6. A Bíblia é cheia de princípios atemporais, instruções claras e exemplos relevantes de como viver uma vida cristã equilibrada, plena e abençoada. De fato, a palavra de Deus nunca foi, nem se tornará irrelevante, não importa a mudança de tempo e épocas, e está disponível para nos preparar e equipar a fim de que cumpramos o propósito de Deus em nossas vidas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. A Bíblia pode ser interpretada como uma expressão íntima escrita por Deus e tudo que ele representa à humanidade. A seguir estão alguns pontos para ajudar a definir o que isto significa. 1. A Bíblia é uma expressão real do amor. Ela fala de seus atributos e caráter, sua comunicação e mandamentos, e por fim, sua expressão plena de amor por todas as pessoas que já viveram. 2. A Bíblia é inspirada por Deus. Ainda que 66 livros da Bíblia foram escritos fisicamente por muitos autores, cada pessoa foi inspirada diretamente por Deus através do Espírito Santo para escrever o que ela escreveu. 3. A Bíblia é a autoridade de Deus para nossas vidas. Por fim, sua palavra possui a mesma autoridade sobre nossas vidas assim como Deus, porque a Bíblia são cartas de Deus para a humanidade e suas escritas contêm a inspiração de Deus. A palavra de Deus é um dos mais importantes fundamentos de nosso crescimento e maturidade espiritual em Deus, com a intenção de permitir plenamente que as sementes da palavra de Deus floresçam em nossas vidas. Precisamos plantar essas sementes por meio da leitura, desenvolvendo nossa compreensão sobre ela e então aplicando a palavra em nossas vidas. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo 3, 16, 17. Muitos vão concordar que a Bíblia fornece bastante material de leitura, alguns dos quais parecem exagerados e obscuros às vezes. Aqui estão alguns fatos da Bíblia, os quais lhe ajudará a navegar através de seu tempo de leitura com referência e melhor entendimento. Primeiro, você descobrirá que a Bíblia é dividida em duas seções. O Velho Testamento é uma compilação de escritos que se inicia com a criação do mundo, a história do povo de Israel, incluindo sua derrota como nação, o que resultou na captura por seus inimigos e, por fim, eles retornam a ocupar Jerusalém mais uma vez, alguns anos antes do nascimento de Cristo. O Velho Testamento é também a lei de Deus ao povo de Israel. O Novo Testamento é a compilação de escritos que se inicia antes do nascimento de Jesus, seguindo por toda a sua vida e ministério, sua morte e ressurreição como nosso Salvador, e finalmente o estabelecimento e a expansão de sua igreja por todo o mundo. A mensagem de liberdade em Cristo pela graça, conforme está revelado no Novo Testamento, cumpre e substitui as necessidades impostas pelo Velho Testamento. Segundo e de forma geral, existem 3 tipos de escritas que você encontrará por todo o Velho Testamento na Bíblia. Narrativa histórica. Escritas as quais nos contam histórias verdadeiras e dão uma importante perspectiva histórica das pessoas e eventos relevantes. Escritas instrucionais. Livros e versículos que fornecem instruções em muitos aspectos da vida cristã, organização da igreja e assuntos pessoais e familiares, sem fornecer especificamente alguma narrativa histórica dos eventos. Escritos inspiracionais. Poético, escrita artística projetada para encorajar, animar e expressar emoções do autor para o leitor. As escritas do Novo Testamento, as quais fornecem uma narrativa histórica da vida e ministério de Jesus, estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros são denominados como Evangelhos. O livro dos Atos dos Apóstolos é outro livro histórico do Novo Testamento que narra o estabelecimento e expansão da igreja cristã após a morte e ressurreição de Jesus. Os livros do Novo Testamento que representam as escritas instrucionais são os que vão de Romanos até o livro de Judas. Essas são, na verdade, cartas dos líderes dando conselhos e instruções a outros cristãos e igrejas em todo o mundo. O livro dos Salmos, no Velho Testamento, é um grande exemplo de escritas inspiracionais. A seguir está uma inspiração de um salmo, o qual nos garante as bênçãos que Deus dá àqueles que estão investindo na palavra de Deus em suas vidas regularmente. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo 1, 2, 3. Para plantar a semente da palavra de Deus em nossas vidas, necessitamos fazer a leitura da Bíblia uma parte de nossa rotina diária. Assim como a palavra de Deus floresce em sua vida, suas bênçãos virão consequentemente. Você receberá a força de sua palavra para lhe sustentar, mesmo naqueles momentos de seca e dificuldade. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Salmos 1, 2, 3. Desenvolver uma compreensão da palavra de Deus é um esforço de toda uma vida.
não acontecerá da noite para o dia, mas existem certas abordagens que podem guiá-lo a uma melhor compreensão. Aqui estão alguns pensamentos. 1. Obter mais ferramentas. Existem vários tipos de complementos de estudos disponíveis, os quais podem ajudá-lo a compreender melhor o que você está lendo. Por exemplo, existem estudos bíblicos de acordo com os guias de estudos por tópicos, tanto online como impressos. 2. Envolver-se em um grupo de estudo da Bíblia para interagir com outros cristãos e observar como os outros estão aplicando a palavra de Deus em suas vidas. 3. Ter um plano. Para aqueles que são realmente ambiciosos no tempo pessoal de leitura, existem vários títulos cristãos disponíveis para guiá-lo através de toda a Bíblia. Muitos desses recursos podem ajudá-lo a ler toda a Bíblia em um ano, e isto é uma conquista digna de valor, para dizer o mínimo. Quanto mais você investe em sua palavra, melhor será a sua compreensão dela. Conforme você lê, você também descobrirá que Deus lhe ajudará a compreender exatamente o que você precisa saber para o período da vida que você está vivendo. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Provérbios 2, 1, 5. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Para os cristãos, a palavra de Deus fornece força iluminadora naquilo que às vezes pode ser um mundo sombrio. A palavra de Deus se tornará aquela fonte de luz se estivermos abertos às verdades e permitirmos que ela penetre profundamente em nossas vidas. Jesus descreve isto em uma parábola encontrada em Mateus. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Mateus 13, 3, 8. A semente na história representa a Bíblia, e as diferentes condições de solo representam nossa disponibilidade e desejo de receber a palavra de Deus. Perceba que nem toda a semente semeada pelo semeador produziu o resultado que ela esperava. Somente as sementes que caíram em solo fértil. Leia Mateus 13, 18 e 23. Para a explicação de Jesus a respeito da história, cultivar um solo fértil em nossas vidas significa que permitimos que a palavra de Deus penetre em nossos pensamentos e influencie os motivos e atitudes de nosso coração. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmos 119, 105. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos.
que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Mateus 13, 3, 8. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz, e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Mateus 13, 18 e 23. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Hebreus 4:12. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Tiago 1:22. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tiago 1:25. Pai, eu entrego a minha vida nas suas mãos, neste dia. Tenho perdido o sono e a minha paz por causa dos meus problemas. Por mais que eu tente me convencer que o Senhor tem tudo sob controle, não estou conseguindo descansar em Ti. Peço-Te para que, nesse momento, o Espírito Santo toque o meu coração e traga refrigério à minha alma, e que a paz e a esperança que vem do Senhor me preencham, tirando de mim todo medo e angústia. Traga solução para todos os meus problemas, Senhor, segundo a Tua vontade. Meu Jesus, como é bom saber que o Senhor é o meu bom pastor. Você me supre com tudo o que eu preciso, me busca quando eu me perco pelos caminhos errados da vida e me conduz de volta em segurança para a sua presença. Você me abençoa todos os dias com alimento, roupas, abrigo, trabalho. Sempre me protege dos meus inimigos e me livra das garras do devorador. Por isso, eu quero seguir os seus passos para sempre, pois não existe nada melhor do que ter o seu cuidado e proteção todos os dias da minha vida. Senhor, muito obrigado por me amar e por ter enviado Jesus para me salvar. Obrigado por demonstrar esse amor por mim dia após dia, mesmo que eu não mereça. Saiba que eu também te amo muito. Sei que não sou um filho perfeito e que sempre faço algo que não te agrada. Por isso, peço perdão do fundo do meu coração e peço também que o Senhor faça de mim uma pessoa melhor para que eu consiga demonstrar em atitudes o quanto eu te amo e te glorifico. Aceite minha oração como testemunho do meu amor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.